Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos aqui reunidos, eu, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Que Deus nos conduza. Na técnica, o nosso Vinícius, agora invisível. Você já viu isso? Um operador invisível, Paulo Renato? É questão mediúnica. Acho que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado pelo estômago. Então, nosso operador... Não tem aquela história do avião, apertem os cintos, o piloto sumiu? Mas aqui é o operador, então ainda bem que nós não vamos... Mas ele precisou, ele pegou direto hoje desde de manhã. Daqui a pouco ele volta. Então sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui reunidos para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Lembrando que nós estamos na primeira parte, no capítulo 4, que trata dos sistemas. Olha, ele voltou, olha o Vinícius ali. E nós estamos no item 50. Estávamos aqui falando de você, Vinícius. Explanou para geral que você foi abduzido pelo estômago. Tá ficando famoso aí na Rádio Rio de Janeiro. Então hoje nós vamos tratar aqui do sistema da alma material. Então vamos lá, Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, dois sistemas, sistema da alma material. Diz Allan Kardec: consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro. Ou melhor, o perispírito, que é o corpo espiritual, seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio da transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma, ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germen e o perisperma, a forma sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Isso é uma questão muito complicada, que os espíritos chamam muita atenção de Kardec, de todos nós, que a gente se prende muito a questões de palavras e muitas vezes não procuramos o significado, o sentido profundo daquilo que eles estão tentando nos passar. Continua aqui Allan Kardec. Semelhante opinião, restrita aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar um grupo à parte, por uma questão assim pueril, provariam, só com isso, que ligam mais importância ao acessório do que ao principal,
e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merece. O essencial é o fundo. E aí, Paulo Renato, aqui já diz tudo, né? O essencial é o fundo. Como diz Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Justamente, Kardec, na questão 93 do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, Kardec, os espíritos benfeitores falaram para Allan Kardec que o espírito propriamente dito está sempre envolto nessa substância aí que Kardec deu o nome de perispírito. Ele faz até uma comparação lá. Mas mostrando quando Kardec perguntou como é que se pode reconhecer a individualidade do espírito, e os benfeitores responderam para Allan Kardec que o espírito em si ele tem uma forma, né? Que quando ele aparece ao médio vidente, ele aparece com a forma humana, normalmente com aquela forma da última encarnação, mostrando que a alma em si, o ser pensante, como diz aqui a resposta, ele tem sempre uma cobertura ou um invólucro que possibilita ao espírito usar a expressão aqui dos espíritos, essa matéria quintessenciada, esse invólucro possibilita o espírito, esse ser pensante, a se comunicar com o mundo que nós conhecemos como mundo material. Sem esse invólucro semimaterial, o espírito, esse ser pensante, não poderia retirar da matéria as lições de que ele necessita. Não poderia interferir ou intervir na matéria, no mundo material. Interessante, eu estou refletindo aqui nessa colocação do Paulo Renato. Quando ele não se apresenta com essa forma humana, ele vai tomar a forma de uma centelha, não é? Mas de alguma forma ele vai se fazer perceptível dentro daquilo que é necessário. Isso, é interessante essas questões aqui a partir da questão 93, quando os benfeitores vêm falando para Allan Kardec sobre essa questão desse invólucro semimaterial que envolve o espírito. É importante a gente entender isso, porque assim como nós encarnados não somos, digamos, propriamente falando, a nossa realidade espiritual, embora muitas vezes que se queira entender assim, porque a pessoa acha que a alma em si é o próprio corpo. Uma vez destruído o corpo, destruiu a alma. Também no mundo espiritual, o corpo espiritual não é propriamente a alma. Tanto assim é que nas reencarnações, no processo de reencarnação, nós perdemos elementos perispirituais, e aquela forma com que nos apresentamos no mundo espiritual também se dilui, mas a essência pensante permanece e vai se reestruturar dentro do material colhido pelos pais, aí no útero materno. Kardec vai continuar falando sobre isso, né, sobre essa questão da alma e do perispírito, lembrando que nós estamos aqui no item 50 do capítulo 4. Ele diz o seguinte: julgamos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecidos, porquanto entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens. Ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. A sua existência nos foi revelada pelos espíritos, e a experiência nola confirmou.
Ele recomenda aqui a leitura do Livro dos Espíritos na questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, recomendando aqui a leitura da questão 257, também de O Livro dos Espíritos. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e depois a sua desorganização. Fora mister, aqui no último parágrafo desse item 50, diz Kardec, fora mister, além disso, admitisse que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial quer dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos de matéria, e que assim para nós ela é imaterial. Kardec é fantástico, hein, Maria de Fátima? Gente, eu cheguei, estava aqui assim. Essa daqui realmente. Meu Jesus, brilhante. aí vem Einstein falar para nós que energia é matéria, matéria é energia, e ainda vem André Luiz destrinçando tudo que tem a ver com o perispírito, que ainda é nada diante do que a gente um dia vai compreender, né? Só para a gente ter uma noção de estudo. E aí, Paulo Renato, vamos destrinchar isso aqui, porque realmente Kardec foi profundo aqui. Nessa 22A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E o perispírito também, na qualidade de matéria, embora diferenciada do corpo físico, ele é o laço também que prende o espírito e permite que nós possamos nos comunicar, digamos assim, com o mundo material, seja o mundo material da esfera que nós estamos agora, ou seja o mundo material do mundo espiritual, porque a realidade espiritual nessas esferas, elas são tão perceptíveis, são tão sólidas lá quanto são aqui, haja vista os próprios relatos da obra do André Luiz, e especialmente nesse detalhe, a obra A Vida Continua, em que nós temos lá a Evelina Serpa com dúvidas, e outros tantos. Ela ali representa a dúvida dos outros. Ela com dúvida se estava realmente no mundo espiritual, porque tudo para ela parecia tão humano. Muito bem lembrada essa história. Parecia para ela tão natural aí no sentido daquilo que ela havia deixado, que ela fica na dúvida e resiste mesmo à ideia de que não pertencia mais ao mundo dos chamados vivos. Então é interessante considerar essas coisas para que a gente não confunda as essências. Podemos nos confundir na superfície, na superficialidade, mas a essência deve permanecer. O espírito, nós somos aquilo que poderia se dizer a parte mais pura da matéria, por falta de definição, de termos apropriados, mas a matéria se desdobra ainda em graus que nós desconhecemos, como diz a resposta no Livro dos Espíritos, a questão 540, quando fala lá do átomo arcanjo, que o espírito começou pelo átomo, que o espírito que começou pelo átomo se transformará no arcanjo, dizemos nós. Então, nós não somos o corpo espiritual, o perispírito, como dizia Paulo na sua carta, a corpo terrestre e a corpo celeste, com que haverá o espírito de aparecer depois da sua morte. Com o corpo que semeou, não, vai aparecer com o corpo celeste, com o corpo da ressurreição. Então, nós somos espíritos, nos revestimos de matéria, essa matéria envolta de um centro de pensamento,
se expressa como corpo espiritual, e quando estamos encarnados, é o corpo físico como nós conhecemos. É isso aí. Nesse próprio capítulo 4, né, que trata dos sistemas, vai ter a mensagem do Espírito Lamennais, que ele fala que a gente precisa compreender primeiro o perispírito moralmente, né, porque isso é no item 51, é o próximo que nós vamos ler, ele vai falar sobre isso. E ele também vai dizer que nós estamos estudando ainda o perispírito, e que eles, os espíritos, estão tentando entender a alma. Então, estão estudando também, né? Porque são espíritos ainda em processo de evolução, apesar de ser espíritos superiores, continuam aí os seus estudos também, né? A evolução, ela não para. Mas é muito legal quando Kardec diz, né? E aí são a questão das palavras, porque quando você diz que a alma é imaterial, é porque a gente tem que diferenciar do que nós chamamos de matéria. É o tangível. Então, falta palavras, faltam termos para você dar o significado. Então, se eu disser que a alma é matéria, que ela é material, eu vou gerar uma confusão. Eu não vou conseguir fazer a separação nesse entendimento. Então, o corpo é a matéria, a alma seria imaterial. Mas ele vai mais longe, tentando nos fazer refletir de que a alma em si é alguma coisa. Se é alguma coisa, seria algum tipo de matéria desconhecida para nós. Assim como os espíritos colocam em O Livro dos Espíritos que o espírito jamais está separado do seu envoltório, ainda que para nós ele seja tão etéreo que é como se não existisse. Não é isso, Paulo Renato? Na questão 28 ele fala justamente isso, no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. É uma resposta, uma pergunta que Kardec desdobrou por causa da resposta que os espíritos deram a ele nas questões colocadas anteriormente. Na questão 27, por exemplo, 26 e 27, Kardec pergunta aos espíritos se há então dois elementos gerais do universo, e os espíritos disseram que sim, mas acima de tudo Deus. Então Deus, Espírito e Matéria é a trindade, digamos assim, universal, ou é a tríade universal. E na questão 186, né, voltando a falar sobre o perispírito, né, Kardec perguntou: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, que seria esse corpo espiritual, né, o corpo do espírito? E eles responderam: sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, é o estado dos espíritos puros, mas ainda assim eles dizem que tem um envoltório. Está revestido de matéria. Mas é uma matéria que para nós é como se não existisse. Imperceptível. É como, grosseiramente, comparando como a chamada matéria escura, que preenche, que está no universo. É como se fosse o buraco negro, alguma coisa que... Essa matéria invisível que permeia o universo, que empurra as galáxias. O nosso universo é composto de pelo menos 90% dessa matéria, que é invisível aos instrumentos e invisível naturalmente ao olho nu, claro. Mas mas está ali presente, ela tem realidade. Não é porque não se vê, porque não se percebe, que o raciocínio não vai admitir. Então, muitas coisas o raciocínio admite antes do fato, né? Na astronomia tem muito disso, né? Quantos planetas, quantos mundos foram concebidos na mente dos astrônomos, tão somente antes de terem a visibilidade, digamos assim, dos tais mundos. Porque o raciocínio indicava que tal movimento de tal mundo só poderia existir se tivesse outro corpo ali a influenciar aquele movimento, a influenciar
digamos, a existência, inclusive, dos próprios planetas. E a ideia concebeu, e mais tarde, com o avanço da ótica, né, dos instrumentos apropriados, verificou-se realmente que aqueles mundos concebidos pela inteligência estavam ali. Porque a inteligência dizia, não pode ter esse fenômeno, não pode estar ocorrendo sem que esteja ali presente uma força. Então, isso a era gente... o que dizia a teoria, mas faltava ainda a comprovação. Comprovação, justamente. Então, isso também corrobora a questão da realidade espiritual e da criação, do autor da criação. A vida se apresenta de tal forma organizada, né, tanto é que tem leis, somente a organização produz leis. A vida é tão complexa e se apresenta tão altamente organizada que o raciocínio mais lógico é atribuir essa existência, essa organização a um ser inteligente, infinitamente inteligente, que criou, que organizou e que mantém. Quando Kardec perguntou aos espíritos que prova podemos ter da existência de Deus, ele fala que era num axioma que nós aplicamos às nossas leis, né, aos nossos ciência, estudos. né? Isso, acho que está na questão 4, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Ele fala, não existe efeito sem causa. Todo Então, efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Isso aí. Se existe leis, repetimos, há que se ter alguém organizando, criando e mantendo essas leis em funcionamento, porque o caos não gera ordem, não cria formas permanentes em lugar nenhum. E nós vemos a ciência se vangloriando de descobrir, não de criar, de descobrir determinadas leis que regem os fenômenos na vida na Terra. Então, se descobrem as leis, repito, é porque alguém criou as leis, alguém criou aquele regulamento. Porque o caos não gera progresso, não gera ordem em lugar nenhum. É uma premissa da ciência, né? E Kardec fala aqui também, dando esse exemplo, de que a gente não pode confundir o corpo com a alma, né? O que muitas vezes acontece, porque nós não nos vemos como espírito, nós nos vemos como corpo, né? E nós somos uma alma que está temporariamente habitando um corpo material. Esse corpo irá se desagregar com o fenômeno da morte e a alma permanecerá e ela irá se manifestar com o seu envoltório, que os espíritos, né, deram o nome de perispírito. Então permaneceremos eternos, que somos, como almas, permaneceremos, como dizem os espíritos, com o nosso corpo espiritual, o envoltório da alma, mas que chegará a tal ponto de tão etéreo que para nós é como se não existisse, já que o que nós conhecemos como matéria ainda está muito distante do conhecimento, né, que os espíritos mais elevados têm em relação à matéria no seu estado mais puro. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Nosso cronômetro foi ativado aí um pouquinho depois, né, que o nosso operador misteriosamente, né, tinha sumido. Já viu aquele filme, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu? Agora ele está ali, firme e forte, não sei como ele aguenta, mas ele está firme, suportando, com valentia aqui, ter que aturar Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato e Eduardo por horas a fio, hein? Sorrindo, hein? E sorrindo, né? É uma alma nobre. Então, agradecidos aí aos nossos amigos, nossos ouvintes do Radinho de Pilha, você que nos acompanha aí pela internet, já que o nosso programa está no nosso canal no YouTube. Você pode acessar aí o YouTube da Rádio Rio de Janeiro, vai lá na playlist do programa Luz na Penumbra, toda terça-feira, é só você procurar pela data, né? Porque tem o Luz na Penumbra com estudos de todas as obras de Allan Kardec, mesmo aquelas subsidiárias, como o livro que é o Espiritismo, Obras Póstumas, Revista Espírita, tudo é estudado aí no programa Luz na Penumbra relativo à obra de Allan Kardec. O programa com o Livro dos Médiuns, sempre procurem na data de terça-feira, tá? Na terça-feira tem o estudo do Livro dos Médiuns e logo a seguir tem o estudo da Revista Espírita. Então, muita paz a todos. Muita paz, que Jesus nos conduza. Muita paz. Até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui novamente, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para analisarmos, estudarmos juntos o livro A Revista Espírita de 1858 a 1868. E aí, Astênio, é bom estarmos juntos novamente, né? Graças a Deus. E nos relembre aonde nós estávamos, e para a plateia também, aqueles que estão ouvindo. Sim, então, nós estávamos na semana passada, no último programa, né? Estudando os diversos círculos, né? Que estudamos principalmente o círculo de Abred, que é o círculo da migração, né? Quando nós víamos a filosofia, né? A religião, enfim, que existia já lá na antiguidade, lá na velha terra do Kardec, né? Que ele foi, um sacerdote druida, né? Sim. Então era o espiritismo entre os druidas que nós estávamos estudando. Perfeito, ficamos isso. Alguns programas estudando sobre isso. E hoje nós vamos começar a estudar, ainda estamos na revista de abril de 1858, vamos começar a estudar evocação de espíritos na Abissínia. Tá? Então a Abissínia fazia parte do Império Etíope, né? Então, sim, portanto, uma região africana. E aí Kardec começa nessa revista de abril de 1858, dizendo o seguinte: James Bruce, em sua Voyage aux Sources du Nil, eu estou lendo do modo que está escrito, em 1768, narra o que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de 2 embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então ele está dizendo que o Gingiro é um pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, né, que fica a leste do reino de Adel. E aí o James Bruce relata, né, 2 embaixadores que o rei da Abissínia, Socinius, que era rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Obviamente estamos aqui em 1625, atravessar era uma dificuldade danada. Não era como hoje, né? Não é isso? Então, agora começa exatamente a transcrição do que James Bruce escreveu nessa narrativa dele dessa viagem. Então, disse Bruce, foi necessário advertir o rei de Gingiro da chegada da caravana e pedir-lhe audiência. Mas naquele momento achava-se ele, o rei de Gingiro, né, ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. Então essa chamada sessão de magia era uma reunião de comunicação com os espíritos. Sim. Né? E ver como é que é interessante, né? Que muitíssimo tempo... E olha onde é a cidade, né? Isso. É lá na África, na Etiópia. Exato. E esse rei já não fazia nada sem consultar os espíritos. Olha só. Né? E aí o Bruce, né, o James Bruce, continua dizendo assim: o reino de Gingiro
pode ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos. Então isso aqui é o James Bruce falando, não é o Kardec não, e usando a expressão evocação dos espíritos, né? Sim. Então o reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. Então, porque também se acreditava. Né? Isso, como se tem até a novela hoje, fala o Cramunhão, né? Cramunhão, Então era comunicação direta com o Cramunhão. Bom, o rei de Gingiro achou que devia, obviamente dizia que era o diabo, porque já se entendia que só o diabo podia se comunicar, né? Que é verdade. Os outros espíritos não podem. Então, essa era uma visão errônea, que inclusive você sabe melhor do que eu, né? Ainda existem em algumas religiões, né? Em pleno século XXI, aquele que se comunica provavelmente é o demo, né? É aquele que não é confiável. E veio a doutrina espírita para isso, para mudar toda essa visão. Isso, se os espíritos se comunicam na igreja, é o Espírito Santo. Se é no centro espírita, é o diabo. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Então, o rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receber em audiência o embaixador e seu companheiro. O embaixador lá do Papa, né? Isso, né? O rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receber em audiência o embaixador e seu companheiro, o jesuíta Fernandes. Em consequência, no 9º dia, eles obtiveram a permissão de se dirigirem à corte, onde chegaram na mesma tarde. Nada se faz no país de Gingiro sem o concurso da magia. Nossa, místico, né? E existem ainda algumas pessoas hoje, felizmente não na doutrina espírita, que ainda mantêm o hábito de nada fazer sem consultar os espíritos, né? Olha, eu diria a você que até dentro da doutrina, porque eu tenho... Eu me recuso a acreditar. Acredite, eu é que me recusava a acreditar, né? E aí nós temos uma pessoa conhecida, e ela é de um grande centro espírita, né? Ela faz cursos lá. E agora, ultimamente, fica mexendo com Umbanda, aí mexe com pessoas que jogam carta. Aí eu sei disso através da minha esposa. Aí eu falo para minha esposa, bom, a fulana, ela tem que se decidir o que ela quer. E ela hoje, ela está tão cega nas atitudes dela, que ela não faz nada sem antes a pessoa jogar uma carta para ela e ela saber o que vai acontecer na frente com aqueles que interessam a ela, né? Sim. Uma pessoa que ela gosta, que ela está olhando de forma de namoro. Sim. Então, ela se vinculou, né, nos extremos de que joga carta lá com uma pessoa todos os dias. Sim. E aí a pessoa já disse para ela, isso não é assim, você não pode jogar carta, ou melhor, todo dia não, toda semana, porque as cartas, elas vão mudando. E aí, hoje eu posso falar bem de uma coisa, amanhã, na hora que eu jogo a carta, vai dar uma diferença, né? Vai dar alterações. E para piorar a situação, ela não gosta de ouvir quando é o negativo, entendeu? Que é o melhor ainda. Então, em pleno século XXI, uma pessoa dizendo que era espírita, fazendo essas coisas. Se os espíritos estão proibidos de ficar revelando o futuro, imagina as cartas, né? Se pode revelar o futuro. Não é verdade? Bom, nada se faz no país de Gingiro sem o concurso da magia. Por aí se vê quanto a razão humana se acha degradada a algumas léguas de distância. Perfeito. Que não nos venham mais dizer, isso aqui ainda é o Bruce falando, né? Kardec não, né? Sim. Que não nos venham mais dizer que essa fraqueza deve ser atribuída à ignorância ou ao calor ali reinantes. Porque um clima quente induziria os homens, ele faz uma pergunta, porque um clima quente induziria os homens a se tornarem feiticeiros, de preferência a um clima frio?
Porque a ignorância estende o poder do homem a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência comum e dar-lhe a faculdade de corresponder-se com uma nova ordem de seres habitantes de outro mundo. Raciocínio lógico, né, do Bruce, né? Os etíopes, que cercam quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingirianos. Seu país é mais quente e, como estes, são indígenas dos lugares que habitam, desde o princípio dos séculos. Entretanto, não adoram o diabo. Então a questão não é de calor, né, ou de ignorância, né? Porque aqui o nível de calor e ignorância seria o mesmo, né? Então ele fala assim: entretanto, não adoram o diabo, nem com ele pretendem estabelecer qualquer comunicação. Não sacrificam homens em seus altares. Finalmente, entre eles não se encontra traço algum dessa revoltante atrocidade. Indo concluindo já com o texto do James Bruce, ele disse assim: nas regiões da África que se comunicam diretamente com o mar, o comércio de escravos é uma prática que ocorre desde os séculos mais recuados. Mas o rei de Gingiro, cujos domínios se acham encerrados quase no centro do continente, sacrifica ao diabo escravos que não pode vender ao homem. Que coisa terrível, né? Então, se o diabo o escravo não tem preço, né? Sabe, se é velho, doente, alguma coisa, aí sacrifica, né, ao diabo. Bom, pior que sacrifica ao diabo, não é a um Deus, né? Não, esse aqui ele sabe que é o diabo mesmo, né? Nossa Senhora. Bom, é ali que começa esse horrível costume de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz Sr. Bruce, até onde ele se estende ao sul da África, mas considero o Gingiro como o limite geográfico do reino do diabo, do lado setentrional da península. Então existia pelo menos uma região da Terra... Uma fronteira, né? Existia pelo menos uma região da Terra onde o diabo, obviamente simbolizando a espiritualidade inferior, os espíritos inferiores, tinham pleno domínio, né? Davam as cartas lá. É verdade. Né? Aí o Kardec, ele comenta esse texto do James Bruce, dizendo o seguinte: tivesse visto o Sr. Bruce o que hoje testemunhamos, e nada acharia de assombroso na prática das evocações usadas em Gingiro. Nelas vê apenas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos sua causa nos fatos de manifestações falsamente interpretadas que lá, como alhures, se produziram. O papel que a credulidade faz o diabo representar nada tem de surpreendente. Primeiro há de notar-se que todos os povos bárbaros atribuem um poder maléfico o que não podem explicar. Então, se não pode explicar, é obra do diabo, né? Com certeza. Bom, em segundo lugar, um povo bastante atrasado para sacrificar seres humanos não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. Então, não estariam lá os espíritos superiores dando apoio àquelas práticas, né? A natureza dos que o visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África hão conservado grande número de tradições judaicas, mescladas mais tarde a algumas ideias rudimentares do cristianismo, fonte na qual, em consequência de sua ignorância, sorveram a doutrina do diabo e dos demônios. Então, misturaram o pior de cada coisa. O pior, né? O pior botaram num caldeirão. E aí... Você imagina a influência, né, desses que, vamos dizer, são os líderes, os sacerdotes, para um povo que não tinha a cultura, não tinha, só viviam, né? Então esses influenciavam porque liam. Sim. Mas influenciavam, como você muito bem falou, de forma errada, né? De forma em que tudo que era do outro lado
e que se manifestava era o demônio. Sim, E como a gente viu antes, né, como é pregado pela igreja até hoje, né? Até hoje. Então, onde os espíritos se manifestam, é o demônio que está se manifestando. Está aí o maior exemplo, né, para quem não lembra ou para quem não sabe, a igreja sempre cultuou diante de uma pessoa que era... sofria essa influência do demônio, o exorcismo. Sim. Né? Que também é uma prática antiga. Né? E que nunca produziu qualquer efeito. Né? Nunca teve efeito nenhum. O único efeito que eu vi produzir foram algumas pedradas em cima dos padres e tal. Mas vamos lá. Então terminamos a evocação de espíritos na Abissínia e vamos entrar ainda na revista de abril de 1858, em conversas familiares de além-túmulo. Então a gente verifica que, principalmente na época de Kardec, era muito comum que os espíritos se comunicassem, se manifestassem em reuniões familiares, né? Era muito comum, e o Kardec de algum modo até estimulava isso, né? Perfeito. Atualmente não se estimula, né? Se estimula que se busque mais as comunicações espontâneas. Espontâneas e ainda que evocadas nos centros espíritas e não em casa, né? Então, para não ter nenhum tipo de problema depois de perturbação. Bom, aí nessas conversas familiares de além-túmulo, o espírito seria Bernard Palissy. Foi em 9 de março de 1858. E aí Kardec coloca como título dessa conversa Descrição de Júpiter. Né? Então, que eu falo assim, a gente encontra na Revista Espírita informações que a gente só encontra na Revista Espírita. Não adianta procurar nenhuma outra obra básica. Não, né? não. E aí vem aqui uma descrição de Júpiter. Aí Kardec coloca primeiro, antes de fazer a comunicação do Bernard Palissy, transcrever a comunicação, ele coloca uma nota dizendo o seguinte: sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palissy, o célebre oleiro então é um pintor de quadros, né? O célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. Então a gente verifica, né, isso aí aumenta a esperança da gente, que o Bernard Palissy, que foi um pintor de quadros aqui na Terra, no século XVI, ele era... na época de Kardec já... Ele migrou. Ele era já habitante de Júpiter. Né, o que significa que Júpiter, sendo um planeta. Né, extremamente superior, né, à Terra, quase não dá para equiparar, né, tal a diferença entre a Terra e Júpiter. Até o tamanho, né? Até o tamanho. mas que é possível um habitante da Terra tornar-se habitante de Júpiter, né? Porque Deus não abriu uma exceção para o Palissy, não é isso? Olha aquilo que Jesus falou, né? Que, com relação às muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Exatamente. Né? Então, Kardec prossegue na nota dizendo: as respostas seguintes confirmam por todos os pontos o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, né, sobre Júpiter. Então, Kardec, obviamente, estava admitindo como pelo menos provável ou prováveis essas informações do Palissy, uma vez que, fazendo o confronto com outras comunicações, elas estavam confirmando, né? Então Kardec não pegou a primeira informação desse espírito e já trouxe para a Revista Espírita, né? Então ele fala assim: então, por todos os pontos, o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta por outros espíritos e por meio de diferentes médiuns. Kardec chama isso aqui de controle universal da doutrina espírita, né? Perfeito. Pensamos que serão lidas com interesse a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. No número de março ele já falou alguma coisa sobre algumas pinturas, né, da arquitetura de Júpiter, né, essa coisa toda. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Então a gente vê Kardec extremamente racional, extremamente lógico, não está dizendo que, olha, eu estou afirmando que isso é exato. Ele está dizendo que existe uma presunção de exatidão. Né? Fato notável, a identidade que apresenta com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Né? E é uma coisa importante, Astênio, a gente sempre relembrar a quem nos ouve que Kardec era um cientista e é óbvio que ele, quando adentrou para pesquisar o espiritismo, né, que hoje a gente chama de espiritismo, ele usava
diversos médiuns de países diferentes e mandando a mesma pergunta para esses médiuns do mundo todo, recolhias e via a lógica, né, a exatidão de pessoas que estavam no extremo do mundo, mas que respondiam coisas similares. Então a doutrina se baseia nisso. Então, quando você falou aí em diversos espíritos, né, que ele fala aí, que por diversos médiuns, ele confirma que a coisa não foi feita assim. O Astênio é médium. Aí eu cheguei, falei com ele, através da mediunidade dele, passou um negócio, eu pego e coloco na revista. Não. Vamos investigar. Sim. Então, essa era a função de Kardec, a investigativa. Isso. O que nos respalda muito com relação à doutrina. Então, aí agora começam as perguntas ao Bernard Palissy e as respostas desse espírito, né? Então a primeira pergunta foi: onde te encontraste ao deixares a Terra? Kardec fazia essa pergunta a praticamente todos os espíritos, né? Clássica. Para ele era muito interessante que os espíritos narrassem o momento da desencarnação, né? Porque afinal de contas todos nós vamos passar novamente, porque já passamos inúmeras vezes. Vamos passar novamente por esse momento da desencarnação. Então, muito importante para nós lembrar, né, através daqueles que passaram recentemente, né, como é que é passar pela desencarnação, né? Mas a Kardec perguntou aqui: onde te encontrastes ao deixares a Terra, né? Ou seja, ao desencarnar, né? E aí ele respondeu assim: nela ainda me demorei. A gente vai verificar que as respostas do Palissy são muito curtas, né? Muito objetivas. A gente fica esperando que ele fale mais alguma coisa, mas é outro aqui que se nega. Tá igual aquele que perguntava ao pai, lembra? Isso, o pai só dava uma resposta curta. Então, mas dá para entender no conjunto aqui que essa resposta dele, nela ainda me demorei, que significa que ele tornou a reencarnar na Terra depois daquela desencarnação dele como Bernard Palissy, entendeu? Sim. Então ele permaneceu na Terra e reencarnou na Terra depois daquela encarnação dele de Bernard Palissy. A gente vai ver pelo conjunto aqui das respostas dele, tá? Então quando Kardec perguntou: onde te encontraste ao deixares a Terra, ele disse: nela ainda me demorei. Ou seja, ele não deixou a Terra de imediato. Sim. Ele não foi para Júpiter logo depois daquela encarnação dele de Bernard Palissy. Tranquilo? Bom, aí ele fala assim: em que condições... E o nosso tempo já está terminando, né? Mas vamos lá. Mas a gente faz a primeira pergunta, responde, depois a gente continua no próximo programa. A gente tem 2 minutos ainda. Então vamos lá. Nela ainda me demorei, foi a resposta, né? Kardec faz uma outra pergunta: em que condições estavas aqui? Aqui eu entendo que a pergunta de Kardec é aqui no plano físico. Sim. Né? Aí ele fala assim: sob os traços de uma mulher, amorosa e devotada, era apenas uma missão. Então, depois daquela encarnação dele como Bernard Palissy, ele tornou reencarnar na Terra, só que como uma mulher. Um traje feminino. Então ele fala assim: uma mulher amorosa e devotada. Aí já indica as características desse espírito que o levaram a ser habitante de Marte. Né? Júpiter. De Júpiter. Marte é outro. Marte não está lá com essa bola toda, não. Né? Mas de qualquer forma, pelo livro da Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, Marte está muito melhor do que a Terra. Sim, com certeza. Então, sob os traços de uma mulher amorosa e devotada, era apenas uma missão. Então, ele não reencarnou como essa mulher para resgatar nada, né? ou para ser submetido a qualquer prova. Era uma missão para certamente socorrer alguém. Sim. Né? E aí Kardec indaga: essa missão durou muito tempo? E aí nós vamos aguardar para o próximo programa? Uma pergunta boa. E essa missão durou muito tempo? Essa missão como mulher na Terra, isso, durou muito tempo? Porque isso é para mostrar a cada um de nós, os ouvintes, que nós viemos e participamos de diversas personalidades, como homem, como mulher para adquirir sensibilidade, para melhorar nesse aspecto, porque quando nós somos homens, ainda mais naquela época, o homem não chora, o homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, né? E depois como mulher, para que a gente adquirir as sensibilidades que precisamos. E se a missão dele poderia ser melhor atendida como mulher, por que ele reencarnaria como homem? Exatamente. Né? Vamos deixar isso, então,
para o próximo capítulo, né? Que já estamos ansiosos para saber. Então nós nos despedimos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, junto com nosso irmão querido que nos auxilia, o Pablo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.